O nível exigido do jogador deve ser de 80, mas em seguida, o sistema informa que a entrada será permitida, pois o usuário possui status de moderador. Aiden, ao adentrar na masmorra, percebeu a presença de muitas feras bestiais. O grunhido produzido massivamente pelas bestas causavam calafrios ao primeiro contato. Ele percebeu que esses monstros não possuíam olhos, mas uma boca serrilhada de dentes afiados. Olhando para todas as feras, o jovem ferreiro vacilou em seu intento e, à medida que os bramidos eram ouvidos, mais cauteloso os passos do rapaz se tornavam. Parando e ponderando aquela situação, Aiden concluiu: quase me meti em sérios problemas agora. Ele olha tranquilamente para toda aquela comoção que estava acontecendo dentro da masmorra e, indagando-se, diz: caramba! Então os jogadores lutam com esse tipo de monstro todos os dias? Esse lugar possui tantas recâmaras que é por isso que são chamados de dungeons. Nesse momento, a câmara é mostrada com suas subdivisões repletas de monstros e jogadores em uma peleja brutal. E com um único pensamento em mente, Aiden adentrara a masmorra, rompendo o portal áureo de proteção. Seu objetivo era concluir a missão, contudo, ao observar as veredas tortuosas do caminho, imaginou estar em outro mundo diferente do seu, e toda aquela atmosfera destoava daquilo que ele considerava como normal. De súbito, algo chama a atenção de Aiden, que ergue os olhos e percebe uma porta gigantesca emanando um forte brilho etéreo. Então, ao aproximar-se, ele vê o número 1 esculpido entre os umbrais da grande porta, e diz: porta número 1? Embora não houvesse maçaneta, fechadura ou possuísse uma ganzúa, ele apenas estendeu suas mãos e empurrou a porta com força, mas não houve nenhum deslocamento, permanecendo firme e cerrada. Com aquela dificuldade à sua frente, o jovem ferreiro não desvaneceu de seu intento, pois dizia para si: já cheguei até aqui e não posso retroceder mais. Ele lembrou-se, então, de uma habilidade que havia conquistado no dia anterior. O sistema abriu o ecrã e na janela Comandos, exibiu os comandos disponíveis. Aiden, imediatamente, selecionou a habilidade de desbloquear qualquer nível. Instantaneamente, todo o ecrã brilhou à sua frente. Ele, ainda assustado, retirou sua mão rapidamente de perto da tela do sistema, que, emitindo bips e flashes, informava que o comando desbloquear havia sido ativado e na porta, onde anteriormente havia o número 1, agora mostrava a imagem de um cadeado aberto, preconizando que a porta havia sido destravada. Logo após a imponente porta ranger seus ferrolhos e mostrar a parte oculta da sala, Aiden contempla e admirado conclui: a porta realmente abriu. Ao tentar cruzar os limiares dos umbrais, uma intensa luz emanava de dentro daquele cômodo. Era insana e imarcessível seu brilho. Aiden, ao tentar aproximar-se mais da luz, não conseguiu continuar caminhando sem antes proteger seus olhos com os braços, que cobria seus olhos e rosto. Por entre as aberturas de seus dedos que limitavam o intenso brilho, Aiden, com um só olho, consegue divisar algumas graduações que levavam a um soberbo relicário, que continha uma inefável luz, irradiando até o limite do teto. Contudo, sua intensidade não permitia distinguir, com clareza, qual o tipo de tesouro estava ali. À medida que o herói se aproximava, o relicário se revelava como um totem, com garras de dragão, exibia um orbe de intensidade luminosa similar ao sol. O jovem, ao vê-lo de perto, constatou que havia encontrado seu prêmio, o easter egg. Porém, ao fazer menção de pegar o orbe, densas trevas o circundam. Assustado, ele percebeu que uma imponente silhueta se formava na escuridão e se aproximava dele. De repente, um forte estrondo ecoou por todo aquele ambiente. Era uma figura ainda indistinguível de um guerreiro, que brandia sua espada fervorosamente no chão, que com o impacto, formou uma nuvem de poeira e detritos que se espalhavam para todos os lados. O jovem ferreiro, em um rápido reflexo, vira-se e tenta se proteger daquele ataque repentino e, ao olhar novamente para aquele ser, ele, sentado ao chão, vocifera: mas que diabos é isso? Surge, então, à sua frente, um admirável cavaleiro escarlate, empunhando uma enorme espada. De seu olho, emanava um brilho intenso de ódio, sua aura é de pura sede de morte. Aiden não conseguia erguer-se diante daquela infame figura, que ao perceber que o jovem herói tentara se esquivar, lançou um ataque mortal. Com muita agilidade, Aiden conseguiu desviar, mas seu braço foi atingido, lançando sangue para todos os lados.
O guerreiro intensificou seus ataques e à medida que arremessa sua espada em direção ao ferreiro, rastros de energia se formam entre a curta distância existente entre eles. Aiden, sentindo ainda o impacto do primeiro golpe, tenta se esquivar dessa sequência de ataques. Ele sente a lâmina de seu adversário tocar seu rosto e ferir seu braço. Exausto pelo esforço empreendido na luta, Aiden percebe que está encurralado diante do inimigo, que por sua vez, lança um ataque fulminante contra o jovem herói. Aiden consegue esquivar-se do golpe mortal, com um salto. Ele olha para o imponente cavaleiro e percebe que sua situação ainda continua desfavorável. Aiden, então, pondera, esse maldito não vai me deixar em paz. Resoluto, Aiden lança a mão em sua espada, desembainha e diz para si, não tenho outra saída, terei que lutar, não há nada a perder mesmo. Lançando-se em direção ao guerreiro, Aiden vocifera bravamente, cai para dentro, seu maldito. Com um olhar compenetrado e decidido, ele ataca o cavaleiro que, ao perceber o intento do jovem herói, também revida em um contra-ataque. As adagas ressoam fortemente. Raios brilham ao toque das lâminas. Ambos estão num embate mortal, cujo menor erro resultará em sua morte. A cada contra-ataque, Aiden percebe que o cavaleiro é muito forte e, em breve, sua defesa ruirá e ele poderá se ferir mortalmente. Rapidamente, o jovem ferreiro concluiu que a melhor estratégia, naquele momento, era um contra-ataque direto, não dando chances de recuperação ao inimigo. Contudo, o experiente cavaleiro percebe a movimentação de Aiden e, num movimento rápido e preciso, lança um golpe em direção a ele, atingindo-o em seu ombro. O jovem sentiu uma dor causticante. Seu corpo tremia e, rangendo os dentes, ele soltou um urro de raiva e dor. Sua face demonstrava um estupor causado pelo ferimento. Todavia, como num gesto de desespero, ele lança sua espada à frente, em um contra-ataque inesperado, atingindo o guerreiro em sua garganta. Seu adversário vibrou por todo o corpo e as auras de energia se dissiparam de sua armadura. Aiden olhou para o seu inimigo e pensou, eu venci? Realmente consegui vencer? A espada de Aiden ainda estava atravessada na garganta do cavaleiro, que tremia e produzia barulhos ininteligíveis. E, de súbito, a cabeça do guerreiro vai ao chão. O jovem apenas contemplou aquela cena macabra, mas percebeu algo estranho. Esse guerreiro morreu? Porque seu corpo continua firme e teso diante de mim, pensou ele. E, ao olhar firmemente para o corpo do cavaleiro, ele tomou um grande susto, tendo em vista brotar de seu pescoço uma energia púrpura que agitava todo o corpo de seu inimigo. Ele então vociferou: caramba, essa desgraça não morre. Inesperadamente, o cavaleiro socou o rosto do prota, que ao sentir o impacto, foi lançado ao longe. O som de sua queda espalhou-se por todos os lados, ecoando naquele amplo ambiente. Lamúrios de dor e perplexidade invadiram o coração do jovem ferreiro, que observava o cavaleiro segurando sua cabeça que estava jogada ao chão, e erguendo-a, recoloca sobre seu pescoço e caminha em direção ao jovem herói. Aiden, no entanto, apenas sentia dor por todo o seu corpo, percebeu, a duras penas, que seu corpo estava muito machucado e, admirado, contemplava a figura do guerreiro aproximando-se dele paulatinamente. Ele olha e pondera: como pode isso acontecer? Como isso é possível? E então, resignado a um fim melancólico, Aiden mergulha num profuso desgosto e conclui: foi isso, aconteceu como o esperado. Realmente eu pensei que iria conseguir? Um turbilhão de pensamentos assaltaram a mente do jovem ferreiro. Lembrou-se de quando foi açoitado pelos jogadores e não conseguia revidar, de quando viu as feras escarlates obliterando sua vila e nada pôde fazer. Os pensamentos traspassaram sua mente com navalhas. A dor vivida em cada um daqueles momentos tornou-se vivaz e pungente. A face escura do moderador dissipando sua irmã. Lembrou-se de seu corpo sendo obliterado. Toda aquela dor angustiava seu peito. A imagem imponente do moderador se agigantava em sua frente e as lembranças daquele momento o atormentavam, deixando-o vencido aos pés do inimigo. Mas, de repente, a reminiscente imagem de Alice, sua irmã, brotou vividamente em sua debilitada mente, e suas últimas palavras ecoaram por todo o seu entendimento: fique vivo. Aiden, de sopetão, abriu seus olhos e retornou à realidade à sua frente. Fique vivo. Essas foram as últimas palavras ditas por sua irmã.
Ele se ergue, tirando por trás de si um martelo de ferreiro, põe-se em pé, demonstrando não temer seu oponente. Sons quebradiços espalham-se por toda a área. A poeira e os fragmentos da parede voaram, demonstrando a ferocidade do movimento de nosso herói. Com sangue escorrendo até o chão, ele conclui: pelo que vejo, a coisa é bem simples. Se eu ficar vivo, eu venço. Com um olhar compenetrado em seu adversário, ele se agiganta ante ao seu inimigo. O guerreiro brande a espada em direção ao herói, que, inerte, espera o momento certo de contra-atacar. Chegado o instante, Aiden lança-se ao guerreiro bramindo sons ininteligíveis. O encontro das armas foi inevitável. Os formidáveis guerreiros aplicaram uma massiva energia nesse ataque. Um som ensurdecedor de metal estilhaçado foi gerado por aquele encontro. O cavaleiro, agora, empunhava apenas um pedaço do que outrora fora sua espada. Aiden, assustado, percebe o ecrã ativo do sistema informando que o aprimoramento falhou e o equipamento seria destruído. Confuso, o prota olha para o cavaleiro carmesim e pensa: que loucura é essa? O sistema não o reconhece como demônio, mas como equipamento. Então, tomado por uma ira ensandecida, o jovem ferreiro parte para o cavaleiro e o golpeia, arrancando-lhe um dos braços. Em seguida, aplica-lhe outro golpe que arranca outra parte do corpo e, à medida que ia golpeando, o sistema informava erro no aprimoramento, o equipamento será destruído. Logo após esse ataque repentino, o prota olha para a cabeça do monstro, que agora jaz ao chão com o corpo. Ele ergue seu martelo de ferreiro e o corpo inerte do cavaleiro permanece deitado sem vida. As mensagens do sistema continuavam informando falha no processo de aprimoramento e que o equipamento foi destruído. Tomado por uma fúria avassaladora, Aiden lançou-se sobre o guerreiro e o golpeou sem misericórdia. O ecrã mostrava várias telas com a mesma informação de erro no processo de aprimoramento. Cada golpe que Aiden dava, o sistema acusava erro, até preencher todo o espaço da tela com as informações inoportunas. Os ataques somente cessaram quando, sem forças para se pôr de pé, Aiden sucumbiu sem energia. Seu corpo tremia freneticamente e, sentado ao chão, ele contemplava os míseros fragmentos que o guerreiro se tornara. E lendo uma nova tela azul à sua frente, Aiden concluiu que havia finalmente conseguido vencer. A mensagem do sistema pedia para que o easter egg fosse encontrado. Nesse momento, a luz áurea do orbe se transmuta para a luz alva e, como num relâmpago, lança-se em direção ao jovem ferreiro. Ele é envolvido por uma energia que domina todo o seu corpo e, em seguida, o sistema informa que seus poderes foram atualizados e que seu status atual é de moderador nível 3. Também um ecrã informa que sua habilidade de atualizar, editar foi desbloqueada. Ele lê aquela notificação e percebe que outra habilidade foi desbloqueada para ele. Então, pensando, ele conclui: talvez essa tenha sido a razão para eu vir até aqui. E em tom de desabafo, ele interjeita algo incompreensível e diz: tenho que voltar primeiro e, ao cruzar a porta, percebe que seu corpo está muito machucado. Seu andar é lento e doloroso. Sua energia está muito baixa e ele sente que vai desmaiar. Em um esforço hercúleo, tenta manter-se acordado, contudo, sem forças, cai e desmaia ainda na entrada da masmorra. Uma figura desconhecida observa toda aquela comoção gerada pelo prota. E, ao vê-lo no chão inconsciente, ela se aproxima do combalido Aiden. A figura misteriosa parou e observou o jovem ferreiro ao chão. Envolto em seu sobretudo negro, ela remove seu capuz, mostrando seus longos cabelos azuis claro. Com muita comoção, ela se aproximou de Aiden e deu um leve sorriso de descontentamento. O jovem jazia em um profundo sono, com a face totalmente voltada para o chão, sem perceber aquela garota próxima a ele. Nesse momento, o sistema exibe a dungeon vazia, apenas um totem solitário sem o orbe de poder. De repente, começa a se materializar um artefato que escaneia todo o ambiente detectando os fragmentos do grande cavaleiro escarlate. Concluída sua varredura, o sistema acusa o desaparecimento do guardião da dungeon e, ao observar os fragmentos do ser aniquilado pelo ferreiro, o sistema acusa a existência de um bug de baixo risco. Após essa constatação, a esfera vigilante se desintegra e o sistema alerta sobre a necessidade de uma ação ser tomada, identificando, assim, o local daquela ocorrência. Do lado de fora, rendido aos pés da jogadora desconhecida, jazia o jovem Aiden, sem consciência e imóvel.
Ela permanecia em pé, à sua frente, e olhava seu ecrã efusivamente, como se estivesse em busca de alguma coisa entre seus itens. Com a face presa ao chão, o prota geme, demonstrando estar voltando a si. Com certo esforço, ele consegue abrir os olhos e percebe sons dos bips e cliques vindo de algum ecrã ativo. Então, ele pergunta para si, que som é esse? E no momento em que avaliava sua situação, seu ecrã abriu e surgiu uma solicitação de amizade. Contudo, ao tentar ver o que o ecrã informava, uma mão segurou seu braço e o ergueu, em direção ao painel informativo. O ferreiro tenta se erguer e olhar para quem o está induzindo a aceitar aquela solicitação. Com dificuldades, ele percebe ser uma jovem, com cabelos azuis, que erguia sua mão e a guiava em direção ao aceite do convite. Ele, então abrindo completamente os olhos, encara a jogadora desconhecida, que também o observa com olhos lilazes e um sorriso nos lábios. O protagonista, assodado pelo susto, afasta-se daquela jovem, e mantendo o contato com um olhar fixo, pergunta quem ela é. Ela prontamente cumprimenta o protagonista e se identifica, dizendo chamar-se Arya. Com o olhar frio e ações vacilantes, o prota conclui que aquela jovem é uma jogadora. E, ao observar profundamente e ao mesmo tempo sondando a desconhecida, o ecrã do ferreiro começa a piscar e ecoar bips, indicando que o status da garota foi confirmado. A jovem, percebendo a hesitação de Aiden, reafirma não ser do mal e que não precisa ficar com medo. Entretanto, as informações contidas no painel do ecrã do prota informa que a jovem possui mais de 100.000 de percentual de karma. Aiden observa ela falando que não é uma pessoa má, mas o ecrã indica algo completamente oposto. Ele vê o painel indicando que a jovem possui um status desconhecido, e que seu nível de karma já ultrapassou a marca de 100.000. Arregalando os olhos com aquela informação, o prota apenas exclama para si, o que é isso? Como alguém pode ter um karma tão grande, se o máximo que se pode atingir é de 100? Ao encarar o rosto sombrio da menina, o jovem ferreiro concluiu tratar-se de alguém muito perigoso. Sentado ao chão e tentando ganhar distância daquela jovem, o prota diz para ela ir embora. Ela, por sua vez, mantém-se firme, e com um olhar obstinado, encara o jovem prota. Ele, ainda com os receios iniciais, pergunta para a jovem o que ela quer dele. Ari, com um semblante exausto e cansada daquela conversa sem fim, apenas diz, em um tom de desabafo, que o prota era muito malvado. E em seguida, com um sorriso abrupto na face, ela diz que o curou de suas feridas e para isso, teve que usar todo o seu estoque de poções de cura. E arremata dizendo, viu como eu sou boa? Aiden observa seu corpo e percebe que realmente ele foi curado, pois suas feridas estão cicatrizadas. A garota continua dizendo que, como ela é uma pessoa boa, não vai querer nada do prota. Os olhos do ferreiro se abrem de supetão e a encara com severidade. Ela, percebendo a descrença daquele olhar, diz que, na verdade, ela o achou interessante, pois tinha sido a primeira vez que ela, como jogadora, encontrava alguém como ele dentro do jogo. Aiden, um pouco atônito, questiona-se sobre o que aquela jovem estava falando. Então, um ecrã luminoso brota em sua frente. Bits de alerta são emitidos pelo sistema. Logo o prota identifica tratar-se de uma nova missão que o sistema estava lhe atribuindo, para que subisse de nível. Chateado com aquela nova informação, o ferreiro resmunga, droga, logo agora que aparece uma missão. E, olhando para o seu ecrã, o prota conclui que somente ele pode vê-lo. E erguendo-se aos poucos, conclui que precisa ficar longe daquela jogadora suspeita, pois não quer envolvimento com ela. E tentando sair discretamente, despede-se da jovem, agradecendo-a pela ajuda, tendo em vista que ela mesma disse não querer nada em troca. E saindo à francesa, ele se despede com um até logo. Contudo, à medida que ele adentra na floresta, a garota continua o seguindo. Já incomodado com aquela situação, o proto pergunta para a jovem, e então, o que houve? A jovem, com a mão no queixo, apenas pondera aquela situação, sem dar uma resposta imediata. Aquela situação se estende por toda a floresta, e com um efeito irritante, os bips do sistema começam a eclodir por todos os lados. Janelas são abertas pelo sistema informando que há um pedido de amizade. Vários ecrãs voam e ressoam por todos os lugares. O prota, com um semblante amofinado,
Ouve todo aquele barulho e, não conseguindo mais suportar aqueles constantes sons, pede para a jovem parar com aquilo. Ele a olha e incisivamente a questiona se ela o está seguindo. Ela tenta dizer algo, mas Aiden a interrompe e a pede para parar de lhe encher a paciência. A jovem, com um semblante sério, ouve os rogos do ferreiro e, em seguida, com um ar debochado, pergunta-lhe qual o motivo dela não poder segui-lo. Sem entender o que acabara de ouvir, o jovem Aiden pergunta: "O que você acabou de dizer?" Ela arremata sua resposta dizendo que o jovem prota é muito frágil e, caso venha a entrar em colapso novamente, quem poderá ajudá-lo? Ela então conclui, dizendo que, caso ele a aceite como amiga, ela sempre estará próximo a ele para o ajudar nesses casos extremos. Ele, com o olhar rijo, vê a solicitação de amizade do ecrã e clica em recusar. Ela dá apenas um sorriso insosso e, sem graça, conclui que ela tinha razão, alertando o prota que ele nem sabe que está em perigo, naquele exato momento. Sem entender a fala da jovem, o prota apenas demonstra dúvidas. Ari, apontando para o ferreiro, diz: "Olhe atrás de você." Quando ele fez menção de olhar, um lobo gigante já estava com sua bocarra aberta para devorá-lo. Ele, instintivamente, estendeu seu braço e removeu, de dentro do sistema, sua espada. Com uma precisão cirúrgica, o prota aplica um golpe certeiro no lobo, que, caindo ao seu lado, jazendo sem movimentos e emitindo seus últimos grunhidos. Quase que instantaneamente, surge, ao redor de Aiden, uma matilha imensa de lobos ferozes, que rangem os dentes e, entre uivos e gritos, ameaçam o devorar. Aiden, empunhando sua espada, pensa: quando foi que surgiu tantos monstros? Com seus sentidos acurados em todas as direções, ele pondera que o cheiro do seu sangue impregnado em sua roupa pode ter atraído aqueles lobos. A jovem, que contemplava a hesitação do prota, comentou, com sarcasmo: "Acho que você está em uma grande enrascada. Talvez, agora, você precise de ajuda." Com o olhar fixo na matilha, Aiden exclama: "Não precisa, obrigado." Então, ele escrutina para si: "Tenho que matar esses monstros sozinho, por causa da missão." E com obstinação influi que aquela é a forma mais rápida de ficar forte, antes que ocorra a próxima manutenção do sistema. Lançando-se ao ataque, ele brandia sua espada ferozmente, encarando todos os monstros de frente. 3 feras bestiais abrem sua bocarra, na tentativa de devorar o prota, que, determinado, avança em direção às infames criaturas. Não obstante, em um longo recinto, sentado em uma cadeira junto à mesa, encontra-se um ser que observa um globo em sua mão. Ele percebe as informações e, sem acreditar, exclama: "Como isso é possível? Realmente o orbe de energia desapareceu." Mas é somente matando o guardião da Dungeons. Contudo, isso é pouco provável, pois ele tem o status de imortalidade, e isso, na teoria, é impossível. O orbe vigilante exibe as imagens captadas do que restou do Cavaleiro Escarlate. Aquele ser desconhecido afere as informações e constata que há algo muito estranho, e, com uma inquietação na voz, ele exclama: "Preciso fazer alguma coisa, antes que o administrador descubra." Erguendo-se da cadeira, sob os rangidos de suas madeiras, ele se põe de pé e conclui que ele mesmo tem que checar esse assunto por conta própria, e, caminhando, cercado pelos orbes vigilantes, o sistema o identifica como Royd, um moderador do sistema. Enquanto isso, na floresta, o prota desfecha sua adaga contra os monstros e a voz do moderador ainda continua fazendo suas ponderações. Parece que, com certeza, ocorreu o surgimento de um bug.